Capítulo 8. O ato sem número. Punições, legais ou revolucionárias. A disputa pelo poder, que apareceu em versão condensada na reunião de Costa e Silva com os governadores, tornar-se-ia explícita no momento da institucionalização do golpe. Era preciso, segundo os vitoriosos, elaborar algum tipo de regulamentação jurídica que desse uma aparência de licitude ao novo regime, necessidade que ecoava a velha tradição legiferante e o bacharelismo das elites. Havia alguns problemas e dúvidas urgentes. Como seria escolhido o presidente? Qual seria o tamanho do seu mandato? Por outro lado, como aplicar as punições aos derrotados? Pois os grupos mais radicais insistiam na necessidade de uma, entre aspas, operação limpeza, tendo em vista, sobretudo, os militares que apoiaram Goulart, os comunistas e os, entre aspas, subversivos em geral e os políticos corruptos. Durante alguns dias, cogitou-se da ideia de o Congresso Nacional autorizar cassações de mandatos parlamentares e suspender direitos políticos, as principais punições pensadas naquele momento. Isso agradava a alguns setores vitoriosos e ao governo norte-americano, mas desagradava muito aos grupos mais radicais, que queriam uma maior autonomia para aplicar punições e temiam negativas ou demoras do parlamento. No dia 7 de abril, o tema foi bastante discutido no Congresso. A solução veio do, entre aspas, Comando Supremo da Revolução, que chamou o advogado Carlos Medeiros da Silva para redigir um documento legal que regulamentasse a situação. O, entre aspas, ato institucional, que futuramente, depois da edição dos outros, ficaria conhecido como ato institucional número 1. Diante da dificuldade de obter a aprovação do ato pelo Congresso, Medeiros procurou o jurista Francisco Campos, famoso por ter sido o autor da Constituição de 37, base do Estado Novo, 3745. Francisco Campos, em conversa com o Comando Supremo, convenceu seus integrantes de que o adequado seria outorgar o ato, sem aprovação do Congresso Nacional, pois a, entre aspas, revolução seria a fonte legítima do poder. Os chefes militares concordaram com a tese. Francisco Campos tirou o paletó, pendurou-o no espaldar de uma cadeira, sentou-se e datilografou de uma vez só o preâmbulo do ato sob a forma de manifesto à nação. À nação, é indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar, que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre seu futuro. O que houve e continuará a haver nesse momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, mas também na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação. A Revolução Vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este, o poder constituinte, se manifesta pela eleição popular ou pela Revolução. Essa é a forma mais expressiva e radical do poder constituinte. Assim, a Revolução Vitoriosa com o poder constituinte se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir um novo governo. Nela se contém a força normativa das leis, inerente ao poder constituinte. Ela edita normas jurídicas, sem que nisso seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória. Os chefes da Revolução Vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da nação, representam o povo, e em seu nome exercerão o poder constituinte de que o povo é o único titular. O ato institucional, que é hoje editado pelos comandantes em chefe do Exército, Marinha e Aeronáutica, em nome da Revolução que se tornou vitoriosa, com o apoio da nação, na sua quase totalidade, se destina a assegurar ao novo governo a serem instituídos meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política, moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. A Revolução Vitoriosa necessita se institucionalizar e se apressa pela sua institucionalização
a limitar os plenos poderes de que efetivamente dispõe. O presente ato institucional só poderia ser editado pela Revolução Vitoriosa, representada pelos comandos em chefe das três armas que respondem no momento, pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão decididas a impedir. Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país. Destituído pela Revolução, só a esta cabe ditar as normas e processos de constituição do novo governo, e atribuir-lhe os poderes ou instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder no exclusivo interesse do país. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 46, limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas, para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha investida a Revolução Vitoriosa. Resolvemos manter o Congresso Nacional, com as reservas relativas a seus poderes. Fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe desse ato institucional, resultante do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação. Blá, blá, blá. A solução caiu como um balde de água fria sobre o Congresso e alertou os setores menos radicais sobre o perfil indiscutivelmente autoritário e militar do novo regime que se iniciava. Essa foi mais uma etapa do processo que marcou a passagem do golpe à ditadura. Aspecto importante para entendermos a diferença entre o que foi o golpe civil-militar e o que foi a ditadura militar, que pode-se dizer começou na turbulenta reunião do general Costa e Silva com os governadores e ganhou fôlego com a edição do ato institucional número 1. A, entre aspas, Revolução Vitoriosa era representada pelos comandos em chefe das três armas e não procurava obter do Congresso Nacional sua legitimação. Ao contrário, os chefes militares consentiam na continuidade do funcionamento do Congresso, com algumas, entre aspas, reservas. Ademais, o ato estabelecia que, no interesse da paz e da honra nacional e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos, federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. Ou seja, uma punição revolucionária alheia às garantias constitucionais. A distinção entre o arcabouço legal e o, entre aspas, revolucionário marcaria todo o regime militar, sobretudo porque o primeiro ato institucional estabeleceu um prazo que limitava a aplicação das punições revolucionárias. Elas seriam inicialmente aplicadas pelo, entre aspas, Comando Supremo da Revolução e depois pelo novo presidente da República por um período de 60 dias. Ora, o que se verificou foi que os militares mais radicais ficaram insatisfeitos com esse prazo, tido como curto, para completar o que chamavam de Operação Limpeza. Esses militares tiveram um papel importante logo no início do regime, porque o Comando Supremo, na antevéspera da posse do Castelo Branco, baixou uma regulamentação segundo a qual os inquéritos para apurar culpas deveriam ser conduzidos por oficiais militares superiores, sobretudo coronéis. Eles ficariam conhecidos como os coronéis dos IPMs, dos inquéritos policiais militares. E essa é a origem da chamada linha dura. Capitães, majores, tenentes-coronéis, que passariam a lutar pela reabertura da temporada de, entre aspas, punições revolucionárias, causa principal dos futuros AI-2 e AI-5. Eles nunca ficariam satisfeitos com o alcance dos expurgos e seriam o embrião da futura Comunidade de Segurança e Informações. O ato também estabelecia outras punições importantes, inclusive aos detentores de garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade para o resto da vida e estabilidade.
Isso permitiria a punição, por exemplo, de juízes, de funcionários públicos em geral, em todas as esferas, federal, estaduais e municipais. Outra definição importante diz respeito à eleição do próximo presidente da República. Ele seria escolhido por eleição indireta no Congresso Nacional, por maioria absoluta, 2 dias depois da decretação do ato, que ainda estabelecia que seu mandato terminaria em 31 de janeiro de 66, ou seja, mantida a eleição de 65. Como se sabe, em 22 de julho, Castelo Branco prorrogaria seu mandato até março de 67, transferindo a escolha do presidente seguinte para outubro de 66. A decretação do ato institucional também impactou o governo norte-americano. O secretário de Estado Dean Rusk disse ao embaixador Lincoln Gordon, que apoiar as medidas repressivas seria um equívoco. Para Lincoln Gordon, entretanto, não havia a possibilidade de voltar mais atrás. Mais uma vez, o embaixador norte-americano elaborou uma interpretação que levaria o governo norte-americano a erro, como já havia acontecido por ocasião da campanha de desestabilização de Jango e da Operação Brother Sam. Os Estados Unidos, segundo o embaixador, deveria fazer vistas grossas. Lincoln Gordon disse: o Departamento de Estado precisaria levar em consideração que o Brasil realmente escapou por milagre de uma ditadura de dominação comunista. Está apenas a poucos dias do que poderia ter sido uma confrontação do tipo de uma guerra civil. Eu não vejo nenhum modo de agora pressionar mais sobre essa questão da legitimidade sem comprometer bastante nosso crédito e gerar reações contraproducentes. Lincoln Gordon buscou justificar a necessidade do ato institucional número 1, citando Carlos Lacerda, que o interpretava como uma ponte inevitável entre a Revolução e a completa restauração das garantias constitucionais. Também citou o general Costa e Silva, que havia encontrado no dia 6. O general lhe disse que os Estados Unidos tiveram problemas na Coreia e no Vietnã, porque haviam lutado com os comunistas seguindo o manual. Para o general, era necessário usar os mesmos métodos que eles usam, palavras do Costa e Silva. Segundo o general Costa e Silva, a Revolução Brasileira teria evitado o surgimento de uma China nas Américas, palavras de Costa e Silva, e os comunistas seriam banidos a qualquer custo. Gordon disse ao Departamento de Estado que o ato seria conveniente, porque deixava a aplicação das punições nas mãos do comando, livrando Castelo Branco desse ônus. Em seu esforço de convencimento, ele também citou o que ouviu de Ranieri Mazzilli. O exército tinha punido 11 generais, logo, seria cabível que o Congresso aceitasse algumas cassações parlamentares. O embaixador determinou que seu conselheiro para assuntos políticos, John Keppel, fizesse um longo arrazoado, demonstrando que o golpe não havia gerado muita violência, não. Até então, os revolucionários não utilizaram execuções ou outra violência física, disse Keppel. Garantiu que os presos estavam sendo bem tratados e que as punições seriam moderadas por causa do, abre aspas, tradicional espírito de tolerância brasileiro, fecha aspas. No dia seguinte ao da decretação do ato, Gordon escreveu ao secretário de Estado, dizendo que o documento realmente era decepcionante, porque deixava o Congresso de lado. Entretanto, apontava algumas atenuantes. O Congresso permanecia aberto, o ato impunha um limite para a aplicação das punições, as eleições estavam garantidas, e concluía apostando no caráter moderado do general Castelo Branco. Abre aspas. A maior esperança de que sejam evitados excessos não democráticos reside no caráter e convicções de Castelo Branco, que deve ser o próximo presidente. Por essas razões, recomendava a continuidade do apoio. Na verdade, Lincoln Gordon concordava com as punições, conforme ele mesmo registrou em um telegrama para Rusk. Em relação aos parlamentares, cujos mandatos foram revogados essa manhã, a maioria estava comprovadamente comprometida com atividades subversivas, como instigar rebeliões de suboficiais e recrutas, fomentar a violência rural e a invasão de terra, distribuir armas e organizar guerrilheiros. Outros foram implicados nos planos de Goulart para abolir a ordem constitucional. Uma meia dúzia era de conhecidos membros do Partido Comunista,
Embora nós não busquemos justificar os processos extralegais adotados pelos líderes revolucionários para levar a cabo a, entre aspas, Operação Limpeza, uma substancial purificação era evidentemente apropriada. Para Lincoln Gordon, o ato seria aplicado com sabedoria, graças à suposta moderação de Castelo. Desse modo, ele recomendou a Rusk que se mantivesse discreto, nada declarasse, ou conforme suas próprias palavras. Nossa melhor posição, até a posse de Castelo Branco, é a mais próxima possível do silêncio de ouro. Não satisfeito em recomendar a omissão, o embaixador norte-americano também sugeriu ao secretário de Estado que plantasse algumas notícias na imprensa, insinuando que os vitoriosos haviam descoberto inúmeras atividades subversivas e que Jango planejava dar um golpe visando ao fechamento do Congresso e a implantação de uma suposta ditadura peronista impiedosa. O AI-1 foi editado em 9 de abril. No dia 10, saíram a lista de 100 pessoas punidas, suspensão dos direitos políticos e 40 parlamentares que tiveram seus mandatos cassados. No dia 11, veio a lista de oficiais das Forças Armadas, punidos com a transferência para a reserva. 77 do Exército, 14 da Marinha, 31 da Aeronáutica. Outras listas viriam. A violência após o golpe, entretanto, assumiu muitas formas. A destituição do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, ocorreu logo no dia 1º de abril, primeiro dia de regime. Ainda no dia 31, dia do golpe, as tropas do 4º Exército entraram em prontidão e mantiveram sob vigilância o Palácio das Princesas, sede do governo de Pernambuco. Estudantes para lá se dirigiram em passeata, clamando contra o golpe e dando vivas a Miguel Arraes. O governador recusou-se a renunciar, apesar de ter sido pressionado nesse sentido pelo comandante do 3º Distrito Naval, almirante Augusto Roque Dias Fernandes. Acabou preso e confinado na ilha de Fernando de Noronha. Teve seus direitos políticos cassados pelo AI-1, foi transferido para diversas outras prisões. E em 1965, enfim, conseguiu um habeas corpus e deixou o país. Só retornaria 14 anos depois com a anistia de 1979. Também em Recife aconteceria um caso bárbaro de tortura logo após o golpe, vitimando o líder comunista Gregório Bezerra, então com 64 anos. Gregório havia participado da rebelião de 35. Poucos dias depois do golpe, foi preso e muito torturado. Além de ter levado coronhadas, golpes de cano na cabeça, ter seu cabelo arrancado com alicate. Foi obrigado a pisar em ácido e em seguida forçado a desfilar descalço pelas ruas pedregosas do bairro Casa Forte, tendo seu pescoço amarrado com cordas seguradas por sargentos. Seu verdugo, o coronel Darcy Villoc, incitava a multidão a linchar Gregório. Mas as pessoas assistiam à cena aterrorizadas. Gregório Bezerra permaneceria preso até 69, quando foi libertado, juntamente com outros presos políticos, em troca do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, sequestrado por integrantes da luta armada contra a ditadura. Os casos de tortura no Nordeste e outras partes do Brasil foram numerosos e acabaram sendo denunciados na imprensa. Castelo Branco teve de dar alguma resposta e mandou seu chefe do gabinete militar, futuro presidente Ernesto Geisel, em missão investigativa. O general Geisel voltou com um discurso evasivo. A missão Geisel marcou o início de um acordo velado. Os militares moderados sustentariam a tese de que a tortura decorria de excessos de alguns poucos e escapava ao controle dos oficiais generais. Isso garantia aos moderados que o trabalho sujo fosse feito sem seu envolvimento, ao mesmo tempo que assegurava impunidade aos perpetradores.